Em Naruto, os vilões parecem ter origens muito diferentes entre si. Mas quando você começa a olhar o mundo como um todo, uma coisa fica difícil de ignorar. A maioria deles não surge do nada. Eles surgem dentro de um sistema que vive em conflito constante entre vilas. Guerra, missões perigosas e treinamento militar fazem parte da vida desde cedo. Nagato cresce em uma região afetada diretamente pelas guerras entre grandes vilas. Ainda criança, ele perde os pais durante um conflito que envolve ninjas de diferentes lados. E depois disso, ele passa a viver em um ambiente onde a destruição causada pelas vilas maiores é algo constante. O ponto aqui é simples, ele não aprende sobre o mundo de forma teórica. Ele aprende através da guerra acontecendo ao redor dele o tempo todo. Orochimaru não vem diretamente de uma tragédia de guerra como Nagato. Mas ele cresce dentro da própria estrutura das vilas, onde já existe uma busca constante por poder e vantagem militar. Dentro desse sistema, técnicas proibidas, experimentos com ninjas e missões secretas fazem parte do funcionamento oculto do mundo ninja. Ou seja, ele não cria algo novo. Ele apenas explora ao máximo algo que já existia dentro do próprio sistema. Obito representa outra camada desse mesmo padrão. Ele perde alguém importante durante uma missão ligada diretamente ao conflito entre vilas. Mas o mais importante não é só a perda em si. É o fato de que depois disso, o mundo continua exatamente igual. As vilas continuam em guerra indireta. As missões continuam perigosas. E o sistema não muda por causa daquela tragédia individual. Isso reforça a ideia de que o ciclo não para por causa de eventos pessoais. Quando você junta Nagato, Orochimaru e Obito, começa a aparecer um padrão mais claro. Nagato cresce diretamente dentro da guerra. Orochimaru cresce dentro de um sistema que já normaliza poder acima de tudo. Obito cresce dentro de um mundo que continua o mesmo após perdas pessoais. Eles não vivem a mesma história. Mas todos são moldados por estruturas parecidas do mundo ninja. Madara leva esse padrão para um nível ainda mais extremo. Ele cresce em um período onde guerras entre clãs e vilas acontecem repetidamente ao longo da história. Mesmo quando existem tentativas de paz, o conflito volta a se repetir. Com o tempo, ele passa a enxergar que o problema não está apenas em indivíduos, mas no próprio ciclo que se repete entre as gerações. E essa visão não surge de teoria. Ela surge da repetição contínua de guerra e quebra de acordos ao longo da vida dele. Quando você olha cada personagem isoladamente, eles parecem ter origens diferentes. Mas quando você junta os padrões, a lógica fica mais clara. Um mundo com guerras constantes produz pessoas moldadas pela violência. Um sistema que tolera poder extremo cria indivíduos que levam isso ao limite. E um ciclo que nunca termina faz com que a reação deles também seja diferente, mas nascida do mesmo ambiente. Nagato reage com dor e ideologia. Orochimaru reage explorando o sistema. Obito reage negando a realidade. Madara reage tentando encerrar o ciclo de forma definitiva. Nenhum deles começa igual, mas todos começam dentro do mesmo mundo. E isso muda a forma de enxergar os vilões de Naruto. Não como exceções isoladas, mas como respostas diferentes para o mesmo sistema.